Consideradas mais altruístas, empáticas e comprometidas, as mulheres têm feito jus aos atributos que lhe dão ao mostrar que são elas as que mais encontram um espaço na agenda para se dedicar ao voluntariado. Segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo oferecem seu tempo, habilidades e experiência para ajudar a melhorar as comunidades em que vivem. Os dados do programa apontam que pelo menos 6,9 mil brasileiros se engajam em atividades voluntárias em 2022. As estatísticas apontam que 62% são mulheres. E nessa segunda reportagem da série do Dia Internacional da Mulher, As Lutas por Trás das Comemorações, vamos conversar com Neide, que faz parte dessa estatística de mulheres que dedicam parte da sua vida no trabalho voluntário aqui na ONG Servos. Já na chegada, observamos um pouco do trabalho da ONG que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que aqui encontram um espaço para aprender e se divertir. E por trás de todo esse trabalho, existem mulheres que persistem em manter esse espaço. Entre elas está a Neide, com quem vamos conversar agora. Ela que trabalha aqui há 14 anos e que vai nos contar um pouquinho da sua história. Neide, como e quando você começou o trabalho aqui na ONG Servos? O trabalho da ONG Servos tem aproximadamente 18 anos, né? Indiretamente a 18 e diretamente a 14. Faz dia 5 de setembro, 14 anos. E tu me pergunta por que eu estou na ONG Servos, né? Então, a história da ONG Servos com a minha família é muito real, porque as duas primeiras professoras daqui foram a minha filha mais velha e a caçula. E um dia eu decidi que a ONG precisava se manter aberta. E aí vieram para fechar essa instituição devido a questões financeiras. Só que há um ano atrás, de 2016, quando vieram fechar, Deus tinha me dito que Ele me dá vários filhos. Por que Ele me dá vários filhos? Porque Ele levou o meu único filho homem, Renan Rubens Oliveira. E quando eles vieram fechar, que eu estava na reunião, eu senti que Deus disse assim, chegou a hora de cumprir o que eu te disse, que foi os filhos. E eu relutei um pouco, né? Porque eu disse, não, nada a ver. E aí o meu sangue começou a ferver e eu surtei na hora de choro e eu dizia, Deus, como isso? E eu comecei a agarrar com um, com outro. Não pode fechar. E aí Deus disse assim, eu não prometi filhos para elas. As pessoas que estavam comigo eram 12. É engraçado que Jesus teve 12 discípulos, né? Eram 12. E Deus disse assim, tá, mas eu não prometi filhos para elas. E fui lá nas ruas de Recife, precisamente no IMIP. E aí eu entendi, naquela hora, que chegou a hora de assumir os filhos que Deus tinha me prometido. Desde esse início, 14 anos à frente desse trabalho, quais foram os principais desafios desse tempo todo aqui na ONG? Eu acredito que o maior desafio foi quando a gente chegou o momento que pedimos ajuda para a sociedade, para as pessoas, para os empresários, para que não faltasse apenas o nosso lanche, para que não faltasse o nosso material didático para eles trabalharem. E a gente recebeu muitos nãos, muitas portas fechadas. Mas como Deus tinha feito uma promessa, eu comecei a crer que não era atrás de homens que eu tinha que ir, não era atrás de empresários, era atrás de Deus. E um dia eu disse assim, Deus, esse trabalho é teu, então se for para acontecer, eu não vou pedir mais a ninguém, você vai suprir. E aí começou a chegar pessoas, começou a chegar empresários, que se eu for contar agora vai passar um dia todinho, chegando aqui na nossa frente, dizendo assim, olha, eu tenho que doar 10 cestas básicas, eu escolhi a ONG Servo para doar. Uau! E a gente ficou assim. E era um dia onde eu estava conversando com as crianças sobre o Salmo 102, onde ele diz que eu clamei socorro ao Senhor, ele me ouviu. E quando eu disse assim, crianças, tem hora que a gente tem que fazer assim, socorro, Deus! E nessa hora a pessoa bateu no nosso portão e aí disse assim, eu estou procurando a ONG Servos. Eu mostrei a farda, que eu gosto de fazer isso. E ele doou 10 cestas básicas. Então ali eu vi o primeiro momento onde Deus disse, eu vou suprir, se acalma.
E quando eu vi a ONG caindo e quando vieram fechar, seguidamente o meu cunhado veio, que estava vigilância, e disse assim: Ney, precisa construir essas paredes, tá caindo. Eu falei: vai-te embora, porque eu já vou te dizer que tu não vai me parar. E ele preocupado com a minha própria saúde, né, física e tudo mais, e as crianças aqui, as paredes caindo, eu vou mostrar as casinhas para vocês. E eu disse: Deus, e agora? Para onde eu vou? E aí nós fomos para a pessoa certa. Nós fomos, porque eu digo eu e Deus, fomos a pessoa certa. Carla Moura, a juíza do trabalho. Eu disse: doutora, por favor, me ajude a construir a minha ONG. Eu já tinha uma ONG, vocês estão ligados que eu já tinha uma ONG? Até um dia, quando ela disse assim para a secretária: feche a minha reunião de 8h30, que eu estou indo conhecer a ONG dela. E aí ela veio. E quando ela chegou, as crianças estavam cantando e no violão, e eu vi uma lágrimazinha assim, e eu disse: Deus está ligado, vai ser aqui que vai acontecer a nossa construção. Isso foi no dia 24 de março de 2016. E no dia 24 de outubro de 2017, começamos a construção da ONG Servos. Quantas crianças vocês atendem aqui hoje? Hoje nós temos 60 crianças na ativa e tenho 12 na lista de espera, devido a não ter voluntário suficiente ou pessoas com remuneração para nos ajudar, né? Então eu estou com 12 aqui na lista de espera e mais os que chegam todo dia dizendo: tia, já chegou a minha vez, tia, eu quero entrar, tia, chegou a minha vez. Então nós estamos com 60, mas tem horas que é difícil, porque o voluntarismo, ele não é obrigado a vir. E tem dias que eu tenho 5, tem dias que eu não tenho nenhum, tem dia que eu tenho que inventar o que eu vou fazer hoje. Eu não tenho como assistir todas essas crianças. E a gente coloca um filme, a gente coloca eles para fazer uma dinâmica, aí deixa um dos maiores cuidando dos menores e vamos para o lanche correndo, voltamos para a sala. Então tem dia que a gente tem que se desdobrar porque não temos, mas tem dias que a gente tem 4, 5, e aí a gente respira com mais facilidade, né? Deus está à frente desse trabalho, mas você acredita que o fato de mulheres estarem à frente atrapalham a busca de apoios? Algumas vezes sim, e outras vezes não. Porque quando eu cheguei para algumas pessoas e contei a história da ONG, e contei o motivo pelo qual eu estou até agora, sensibilizou. E nos ajudaram. Com o que te ajudaram? Nos ajudaram com lanche, nos ajudaram com alguns material didático, com caderno, com lápis, canetinha e tudo mais, etc, etc. E outras vezes, por você chegar e ser mulher, principalmente quando é a área homem, empresários, é mais difícil. Inclusive, eu fiz uma fala na Câmara de Vereadores, pedi ajuda, não pedi ajuda de dinheiro, pedi apenas que eles nos ajudassem a manter o nosso lanche, como eu disse, e manter o nosso material para trabalhar com eles. Não fui ouvida. Aí alguém falou assim: tu quer voltar lá agora? Não, não quero voltar lá. O que a senhora mais deseja para a ONG nesse momento? Olha, Isa, eu já pedi tanta coisa a Deus e vi Ele suprir cada mês, cada momento, cada dia. Eu vejo o cuidado dEle, que hoje eu só digo assim: Senhor, só me ajuda o tempo que ainda resta para mim aqui nesse trabalho. Porque eu disse a Deus assim um dia: Deus, deixa eu construir aqui. Eu disse tu tá vendo? Deixa eu construir aqui. E depois que eu construir, porque quando eu agarrei assim dizendo vai dar certo e a gente vai conseguir fazer acontecer, eu tinha medo. E quando eu vi a ONG construída, é muito interessante a tua pergunta, porque eu disse: Deus, eu só quero ver tudo construído e ter assim uma condição de suprir. Alguém te chega e diga assim: Ney, tu não se preocupa mais com o lanche, vai ser mantido semanalmente, mensalmente, anualmente. Ainda não aconteceu, mas essa questão da ONG estar construída hoje, para mim, eu já sou tão grata que se eu fosse dizer: Deus, eu quero isso, eu quero. Mas, Deus, obrigada. Eu não quero mais dizer: Deus, eu quero isso. Deus, eu quero dizer obrigada, porque tu construiu, tu conseguiu fazer com que o meu pedido fosse atendido. A gente nem merece muitas coisas, mas como a gente construiu, e hoje eu sei que se eu sair, vai ter pessoas para assumir um lugar que não vai estar caindo nas paredes, não vai estar vulnerável às crianças de baixo. Se vier uma chuva, a gente não vai ficar com medo dos bloquinhos, do pedacinho cair. Então, assim, Isa, hoje eu digo assim: Deus, só me dá sabedoria para ajudar o tempo que me resta, a fazer com que as crianças entendam que daqui pode sair cidadão de bens. A honra é minha, não, é daquele que criou esse projeto e que não deixou fechar.
que colocou no coração dessas pessoas. Hoje eu tenho uma diretoria por trás da gente, graças a Deus, que tem trabalhado 100% voluntário todos, mas tem uma pessoa que eu quero citar, não sei se vai sair, mas a Gênesis Júnior foi a pessoa que na hora do meu desespero, agarrando na mão de um e outro, ficou. E ele ficou por medo também, porque quando eu agarrei aqui nele, Gênesis, por favor, por favor. Então tem uma pessoa que ficou junto e que a gente trabalha junto e ele tem um trabalho muito árduo na Secretaria de Educação, mas quando eu digo Gênesis, vem cá, e Gênesis é voluntário, ele poderia ter desistido também, mas ele abraçou a causa. Então é uma das pessoas que eu não poderia deixar de fora. Tem Cícera, que está aqui em cima, que disse, a gente vai pegar junto. Tem as crianças que iam fazer 14, 15 anos, que disseram, tia, a gente vai ajudar também. Então, diante de tudo isso, nós temos um grupo, nós temos Nismária, que hoje faz parte da Unicef, da diretoria, que também abraçou a causa. Então, se eu fosse citar cada um dos que abraçou e que estão voluntários 100%, talvez lá me falta a palavra, porque Deus colocou no coração deles. Neide, agora uma mensagem sua para as mulheres nesse mês das mulheres. O que eu quero deixar para as mulheres que hoje talvez passam por uma situação que acham que é o fim, mas que não é. Então, chega um momento nas nossas vidas que nós temos duas opções. Nós decidimos, ou nós paramos a nossa vida, ou nós lutamos pelo que nós acreditamos. Eu tive um momento que eu decidi, eu poderia ter parado. O momento da dor. O momento do recolhimento. O momento que você olha para Deus e diz, ei Deus, cadê você? Como assim? O momento que a sua vida está toda perfeita, você tem um trabalho de 20 anos e de repente a sua vida dá uma viravolta, que foi o meu caso. E eu decido sair de uma forma brusca para ir cuidar do meu bem maior, que era meu filho. E de repente eu vejo Deus recolhendo ele, aí eu digo, Deus, mas por quê? Então Deus disse assim, tem crianças que eu vou te entregar. Então naquele momento eu tive a opção de continuar ou de desistir. E eu optei por continuar. Eu tive um momento onde eu decidi, Deus, eu não quero mais viver ou eu quero viver. E aí eu optei por viver. Tem pessoas que acham que a vida ela acaba numa dificuldade. Sua vida parou ali. Não. Às vezes é na dificuldade que Deus faz você crescer. Às vezes é nessa dificuldade, é na fraqueza que Ele te faz forte. Então aqui eu não sou forte. Não, eu não sou forte, mas o Deus no qual eu acredito, no Deus no qual eu anuncio, Ele é forte. Então o que eu quero dizer? Resumidamente, eu decidi viver. Eu decidi viver esse milagre, que é cuidar dos filhos alheios. Aí eu disse assim um dia, Deus, mas tu precisou tirar a Renan de mim para me dar esse monte? Não podia só me tirar da clínica radiológica e me jogar daqui dentro? Não, talvez não teria o mesmo impacto, porque o meu já estava na hora dele ser recolhido. E esses aqui, eles precisam ainda viver o melhor de Deus. Quando a luta vem, é para que a gente entenda que nós temos um Deus que é forte. Ai, mas essa mulher só fala de Deus, de Deus, de Deus. Sim, eu falo de Deus porque é a minha prioridade. Porque se não fosse Ele, eu não estaria mais aqui. Eu não preciso entrar em detalhes, mas Ele sabia dos meus pensamentos. O que eu ia fazer quando meu filho realmente começou. E aí lá no Janga, como eu te disse, lá em Recife, uma pessoa estava lá fazendo um culto, não sei o nome dele, mas ele disse, eita mulher, tu ainda vai testemunhar para tanta gente o que Deus vai fazer. Tu ainda vai testemunhar para tanta gente o que Deus vai fazer através de ti. Eu disse, oxe. E realmente é isso. Eu estou aqui não só pelas crianças, mas eu estou aqui por essas mães que às vezes chegam, tia Neide, na hora do desespero, vem cá, não precisa muita coisa. Abraça. Acolhe. E basta um abraço e elas choram, respiram. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quer conversar? Tá tudo bem. Então não é só pelas crianças que Deus me colocou aqui na Vila Bringel, é também pelas mães dessas crianças. Atualmente vem crescendo o número de líderes mulheres em todo o Brasil. E é sobre isso que vamos continuar contando para você na próxima reportagem do Dia Internacional da Mulher, as lutas por trás das comemorações.